Fala galera, como prometido hoje eu vou falar um pouquinho sobre a DC, sobre as crises da DC. Então se liga aí. Quem acompanha os quadrinhos da DC sabe que periodicamente você tem que ter algumas crises. Por quê? Pra gente ajustar a cronologia. O universo DC é um universo muito amplo que foi criado lá na década de 30, né? No final da década de 30 foram criados o Super-Homem e o Batman. E eles ainda têm a mesma idade até hoje, né? Eles são jovens e fortes, apesar de terem sido criados na década de 30. E esse ajuste acaba que tem que ser feito pra gente manter esses personagens jovens. E a DC, ao longo do tempo, foi criando diversas terras, diversos universos paralelos. Essa confusão de universos paralelos, vamos dizer assim, essa grande miríade de universos, acabou tendo que ser, de alguma forma, juntada em um universo só, de maneira coesa. E por isso surgiram as crises do universo DC. A primeira grande crise que teve foi a crise nas Infinitas Terras, na década de 80. Desde então, periodicamente, a gente acaba tendo que ter uma crise para ajustar a cronologia do universo. E o interessante é o seguinte, algumas histórias, algumas crises podem gerar histórias muito boas, outras crises geram histórias medianas, histórias mais ou menos. Mais ou menos. Então eu vou falar na minha ordem, a minha ordem de preferência pessoal, quais foram as melhores crises, certo? Então em quinto lugar, eu vou colocar o Ponto de Ignição. É uma crise onde o personagem principal é o Flash. Em geral eles tentam usar ou o Batman ou o Super-Homem como os personagens centrais das crises, e essa crise, o personagem principal foi o Flash. Inclusive, eu acho que o nome original dessa crise era Flashpoint, e eles acabam tentando ajustar a cronologia do Flash. Se você pensar, faz muito sentido, porque o Flash, ele é o herói mais, vamos dizer assim, mais cósmico, porque ele... Cósmico talvez não seja a palavra, mas ele é o mais interdimensional, porque ele tem, pela capacidade que ele tem de vibrar, ele consegue passar de um universo para outro. Tanto que a primeira vez que existiu uma nova Terra no universo DC foi lá atrás, se eu não me engano, década de 60, década de 70, não lembro certinho, quando o Flash ele começa a mudar o padrão vibracional dele e encontra o Flash da outra Terra. Então faz total sentido você ter o Flash como personagem central da trama. Porém, na minha opinião, é uma história meio fraca. É uma história que ela vai sendo contada de maneira desinteressante. E, enfim, eu sinceramente eu não gostei do Ponto de Ignição. Em quarto lugar, fica a Crise Infinita, que foi escrita pelo Geoff Johns, depois que a Donna Troy, né, a Moça Maravilha, morreu. A Crise Infinita já é uma história um pouco mais elaborada, uma história mais preparada, então você de fato fica um pouco mais envolvido com a história. E em terceiro lugar, na minha opinião, vem a Crise Final. A Crise Final, originalmente, ela tinha sido pensada para zerar o universo DC, só que ela não teve uma grande aceitação dos fãs, tanto que a DC adiou um pouquinho essa zerada do universo dela, esse reboot. Eu gostei muito da Crise Final. O argumento é do Grant Morrison, um escritor que eu gosto muito. Só que o que acontece? O Grant Morrison é um escritor difícil de ser lido, então a Crise Final foi uma história muito difícil de ser lida, porque você precisava ter um amplo conhecimento do universo DC e você precisava ter lido tudo que foi escrito, que ele escreveu, pelo menos tudo que ele escreveu sobre a Crise Final, você tinha que ter lido. E ele faz referências aos primeiros quadrinhos publicados. Nessa época estava saindo uma série que chamava As Crônicas do universo DC. Tinha Batman Crônicas, Superman Crônicas, que foram as primeiras histórias publicadas em ordem cronológica. E ele usa essas primeiras histórias publicadas na crise dele, principalmente as primeiras histórias publicadas do Batman. Eu achei isso muito massa, eu achei que ele acrescentou muito ao universo. Porém, eu compreendo que ficou uma história muito difícil de ser entendida, então talvez por isso não tenha tido uma aceitação tão grande dos fãs. Por isso que eles tiveram que adiar o reboot, né, a reinicialização do universo DC. Eu vou colocar ela em terceiro lugar, porque talvez seja a minha segunda favorita, mas o que eu coloquei em segundo lugar foi principalmente por causa da relevância histórica, que foi a Crise das Infinitas Terras. Então, como história, eu prefiro a Crise Final. Porém, a Crise das Infinitas Terras tem uma relevância histórica muito grande. Ela aconteceu mais ou menos 13 anos antes de eu começar a ler quadrinhos. Ela aconteceu na década de 80, né, em 1985, se eu não me engano. E eu comecei a ler quadrinhos em 1998. Então eu tive que comprar a Crise nas Infinitas Terras em um relançamento que eles fizeram. A história parece que
assim, não é uma história tão legal, parece que eu não gostei tanto da história, apesar de ser melhor do que as outras que eu falei. Só que pela importância e pelo tanto que eu batalhei para procurar esse quadrinho, porque antes de ter tido esse relançamento, essa Crise das Infinitas Terras, ela era referenciada várias vezes no universo DC e eu ficava meio boiando nessas referências. E eu procurei em sebo essa Crise das Infinitas Terras para comprar e não achava. Então, quando eu finalmente consegui ler a Crise das Infinitas Terras, eu tive a sensação de que, putz, finalmente, missão cumprida, eu vou finalmente conseguir entender as referências que eu não entendia antes. Enfim, então eu acho que tem esse valor de ter sido tão difícil de eu conseguir ler, que quando eu consegui ler, acabei achando a história um pouquinho melhor do que ela realmente é. Mas, enfim, é uma história muito importante para o universo DC, e para quem gosta de história dos quadrinhos, eu acho que é fundamental a leitura dessa história. Então, por isso eu coloquei ela aqui em segundo lugar. E para mim, na minha opinião, a melhor crise do universo DC foi a crise mais recente, o Relógio do Juízo. O Relógio do Juízo final está aqui, um dos exemplares, eu tenho a coleção completa ali. Aqui o primeiro número, enfim, eu tenho os 12 números, foi lançado em 12 números, eu tenho todos os números do Relógio do Juízo ali. Ela, para mim, é a mais recente e, por incrível que pareça, né, a gente sempre tem a mania de achar que as histórias do passado são melhores, as coisas que aconteceram anteriormente são melhores, mas na minha opinião, o Relógio do Juízo é a melhor crise. Ela consegue colocar o universo do Watchmen dentro do universo DC, e o Geoff Johns faz isso muito bem. Então, ao contrário das outras crises, que eram centralizadas ou no Super-Homem ou no Batman, o Relógio do Juízo, desculpa, é centrada nos personagens do Watchmen. Apesar de ter uma participação importante do Super-Homem, principalmente, o Batman aparece também, mas enfim. Ela é principalmente, os personagens mais importantes são os personagens do Watchmen. E esses personagens desempenham um papel fundamental na construção do novo universo DC. A história ficou muito boa. Se você ler os 12 fascículos, você tem uma compreensão total, completa da história, ao contrário da crise final do Grant Morrison, que às vezes se você só lesse a crise final, você ficaria um pouquinho talvez um pouquinho perdido. Agora, no Relógio do Juízo, se você ler só o Relógio do Juízo, é uma história coesa, é uma história com começo, meio e fim. Então, mas talvez você tenha que ler o Watchmen. O Watchmen talvez seja fundamental você ler para você conseguir entender o Relógio do Juízo. Mas, enfim, é uma história boa, uma história coesa que eu gostei muito e achei que amarrou bem a entrada do universo Watchmen dentro do universo DC. Eu gostei muito. E aí, qual que é a sua opinião? Quais foram suas melhores crises ou quais foram suas melhores histórias em quadrinhos que você já leu? Deixa nos comentários aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Um abraço a todos, tudo de bom e até mais.